Boa noite. Então, vamos dar início à aula de hoje de Vigilância e Saúde. E aqui eu tenho os dados da incidência de tuberculose, onde nós vamos estar fazendo um gráfico, né, o diagrama de controle, para saber se esses dados estão acima ou abaixo do esperado ou se estão em controle. No caso, aqui nós temos os dados da incidência de tuberculose no município de Goiânia, dos anos de 2015 a 2019, de todos os meses, de janeiro a dezembro. Então, inicialmente eu vou fazer uns cálculos, né, de média geral, desvio padrão, né, uns cálculos de tendência, limite superior e limite inferior, para posteriormente eu jogar no gráfico, né, no diagrama de controle, para saber se esses dados estão de acordo com o esperado. Então, inicialmente, nós vamos calcular a média da incidência do mês de janeiro, no caso, de todos os anos, de 2015 a 2019. E aí eu clico aqui no quadrinho da média, venho em fórmulas, porque eu já tenho as fórmulas prontas, né? Algumas. E aqui eu tenho média. Clico em média, venho, seleciono o que eu quero para colocar aqui na média, né? No caso, B3 até F3, que é B3, aqui de 2015, janeiro, até F3, que é janeiro de 2019. E aí eu dou Enter. Agora eu seleciono aqui para baixo para não precisar fazer para todos. Automaticamente, ele já vai dar o cálculo da média também, né? Como aqui no caso, média de B4 a F4, né? De fevereiro de 2015 a fevereiro de 2019. Então, temos o cálculo das médias, né, de janeiro, dos meses, de todos os anos. E agora, nós vamos calcular a média geral, ou seja, a média das médias. Então, eu venho aqui nessa parte das médias e vou calcular as médias dela para saber qual que é o padrão, o que mais se aparece, né? Para ter uma noção melhor do que é o mais esperado. Então, eu venho, seleciono, né? Clico primeiramente aqui em média geral. Venho, fórmulas, média. E seleciono onde eu quero que apareça as minhas médias. No caso, de G3 a G14, né? Que é que é a parte das médias, né? G3 a G14. E aí eu dou Enter. Ok. Agora eu seleciono. Na verdade, como é a média geral, aqui vai aparecer a mesma média para todos. Então, no caso, eu só teria que repetir esse número para todos os quadros. Para repetir, eu tenho um código que eu jogo, que é igual, cifrão. E aí eu quero repetir esse mesmo quadradinho, que é o H3, né? Então, cifrão H, cifrão de novo, 3. Agora eu dou Enter. Pronto, repetiu 32,80. E agora eu vou puxar aqui para baixo para repetir os mesmos números. Ok. Agora eu vou calcular o desvio padrão. E o desvio padrão também eu vou ter os cálculos, né? Eu vou ter aqui também o próprio cálculo já formado. Então eu clico em desvio padrão A. E aí eu vou colocar o desvio padrão também de acordo com as médias que eu tenho. E aí eu vou colocar G3 dividido por G14, que são todas as médias que eu tenho, né? Aqui, G3 até G14. Então, clico em OK. Aqui nós temos nosso desvio padrão. Da mesma forma, para repetir o número aqui abaixo, né? Eu vou colocar o mesmo parâmetro que eu usei no passado, o cifrão. Então, eu venho. Cifrão.
Pronto. Aí nós temos, repetindo o mesmo número aqui do I3. E aqui eu clico e arrasto para poder ter os mesmos números, porque o desvio padrão vai ser igual para todos, assim como a média geral vai ser igual para todos. E agora eu vou fazer o meu limite superior, que é para saber o máximo que eu posso atingir, né, que os casos podem ter. No caso, eu vou ter uma fórmula que vai ser utilizada. Então, eu tenho as fórmulas, né? No caso da linha central, vai ser a média das incidências, né, dos casos. E nós temos a linha de controle superior, que vai ser a média mais 3 vezes o desvio padrão. Então, eu venho, coloco a fórmula igual a média, que vai ser a média geral, que é H3, né? 32,80. Então, eu venho H3 e coloco mais 3 vezes o desvio padrão, que é o I3. Então, eu coloco H3 mais 3 vezes I3. Pronto. E aqui nós temos nosso limite superior. Aqui, para repetir, eu posso fazer a mesma coisa, né? Coloco igual o cifrão, o J, cifrão de novo e 3. Ok, repeti o número. Agora, seleciono aqui novamente. Pronto. Agora, meu limite inferior vai ser igual H3, que vai ser a minha média geral. Agora, ao invés de usar mais, eu vou usar menos, né? Menos 3 vezes o I3, que é o desvio padrão. Então, na fórmula, nós temos a fórmula de limite superior e inferior semelhante, a única diferença vai ser a subtração e a adição. Então, aqui eu tenho o dado do limite inferior. Aqui eu repito. Jogo o cifrão novamente. Cá. Pronto. E agora eu clico e arrasto aqui para todos. Pronto, eu já tenho os meus cálculos feitos e agora eu quero saber, eu quero ter o meu diagrama de controle em mãos, para saber se passou ou não o tanto esperado. Então, para o diagrama de controle, eu vou selecionar os meus limites. Então, eu seleciono. E seleciono também as médias, né? Então, eu venho aqui, seleciono, clico em Ctrl e seleciono aqui também. E agora eu vou inserir, venho inserir gráficos. E aqui eu tenho o gráfico que eu vou utilizar, que é para o diagrama de controle, o de linhas. Pronto, já tenho o meu gráfico pronto. Aqui eu só vou trocar o título dele. Coloco incidência de tuberculose em Goiânia. E os anos, né? 2015 a 2019. Ok. Então, nós temos o nosso gráfico pronto. E aí, como que a gente vai saber? Vai ler esse gráfico, né? Esse diagrama de controle para saber se está adequado ou não, né? De acordo com as minhas médias, inicialmente tá tudo ok, né? Não passou do limite acima e nem do abaixo, porque aqui nós temos o limite superior, o inferior, né? Aqui é a média e aqui, no caso, os dados, né, que nós obtivemos. Aqui deveria aparecer escrito, né, média, desvio padrão, mas eu não selecionei.
Vamos fazer novamente, que aí aparece melhor. Então, eu seleciono aqui. Eu seleciono até os nomes também para aparecer lá no gráfico. Venho inserir gráficos. Venho. Ok. Agora apareceu média, média geral, limite superior e limite inferior. O limite inferior aqui embaixo, que deu 22,85, né? Mais ou menos 23. O limite superior deu 42,75, mais ou menos 43. A média geral deu de 32,80, né? E aqui nós tivemos os dados obtidos, né, através das médias, né, que nós obtivemos. Então, as médias não ultrapassaram o valor, né, acima do que era esperado e nem abaixo. Ok. Então, nós vamos avaliar também aqui no gráfico, né, aqui na tabela, para saber se ultrapassou o que era esperado e o que não era, né? Como, por exemplo, aqui, em outubro, né, de 2018, nós tivemos 50 casos, que acabou ultrapassando o meu limite superior, que era de 42,75, né? Então, nesse caso, nós podemos considerar uma epidemia, porque ultrapassou o que era esperado. Aqui, diferentemente, no mês de dezembro, né, de 2019, e também no mês de junho, nós tivemos 17 casos, 12 casos, que acabou sendo menor do que o limite inferior, né? Então, o limite inferior, que era de 22,85. Então, nesse caso, foi abaixo do que era esperado. Então, é bom, né? Significa que as ações de saúde pública que estão sendo implementadas estão sendo satisfatórias, né? E, inclusive, esses dados foram até abaixo do que era esperado. Então, é algo bom. Outras coisas que a gente pode responder também é se esse gráfico analisado apresenta algum tipo de tendência. O que seria essa tendência? Seria em relação aos números que mais aparecem, né? E assim, se eles oscilam muito, né? Nós podemos ver que eles ficam mais na casa de 30, 32. Inclusive, nós temos a moda, né? Repetindo mais em 33 e 32. Vocês podem ver, ó, 32, 33. Se a gente for calcular a moda desses dados, nós vamos encontrar na faixa de 33 e 32. Inclusive, a média geral também que nós fizemos foi de 32,8, né? Que fica nessa faixa de 33 e 32. Então, a nossa média foi, né, de 32, mais ou menos isso. Então, a nossa tendência variou nesse sentido. Mas nós tivemos, por exemplo, o número 12, nós tivemos 50 casos também, né? Que acabou fugindo da faixa, né, que era esperada. E aqui, em relação às médias, né, dos anos que nós temos, dos meses, nós podemos ver que em junho, por exemplo, nós tivemos menos casos. Em maio, nós tivemos mais casos. Em dezembro, nós tivemos menos, né? Então, nós podemos ter uma noção também dos casos, né, que nós tivemos em relação à média que nós temos. Outra coisa também, o agravo apresentou-se como epidemia, né? É o que eu já disse aqui, né? Que teve um aumento dos casos aqui, né? Em outubro de 2018 e também teve uma diminuição dos agravos, né? Aqui em 2019, dezembro, né? Dezembro também de 2018, junho de 2019, né? Então nós temos essas variações. Mas na medida, né, do que se espera, a tendência acaba se repetindo entre 33, mais ou menos, 32 e 33. Então, é isso, gente, em relação ao diagrama de controle. Façam a atividade, encaminhei para vocês. E se caso tiverem alguma dúvida, a gente retira na próxima aula, na aula online, né, na quarta e na quinta. Na quarta vai ser com a turma B e na quinta com a turma A. Então, a gente resolve. Ok, muito obrigada. Tchau, até a próxima.